já falamos da cabeça, né? do crânio, da caveira, né? Falamos do tronco, que tem esses ossos para poder proteger os órgãos, que formam a caixa torácica. Falamos da coluna vertebral, que está aqui atrás da caixa torácica, né? Fechando ela por trás, ok? E aí a gente encontra também os membros, olha só, membros superiores, tá? E membros inferiores, certo? Certo? Além da cintura pélvica, tá? Membros inferiores, membros superiores. Esses membros são formados por ossos que são muito resistentes, que tem cálcio, que tem fosfato, que tem células tronco capazes de produzir células sanguíneas, tá? E tem nomes diferentes, tá? No caso, esse osso aqui, ó, que ele fica na região posterior, ele fica virado para as costas, ó, esse ossinho aqui, ó, é chamado de escápula, ó, esse aqui. Escápula, escápula. Aperta pause agora e olha no livro como é que escreve. Isso, escápula, muito bem. Escápula, tá aqui. Joia. Esse outro osso aqui, ó, esse aqui de cima, ó. Clavícula, rapaz, é cada nome, ninguém merece. Clavícula é o nome desse ossinho aqui, ó. É esse aqui, ó. Clavícula, tá? Tem um maiorzinho aqui, ó. É o osso que fica nessa região, chamado de húmero. Olha ele aqui, ó. Ó. Húmero representado ali pela letra U. Está aqui, certo? Essa região do húmero é o braço. Essa outra parte que movimenta assim é o antebraço, ok? Ó, antebraço. Então perceba que o antebraço é formado por dois ossos, tá? Um interno, um medial, um interno, o outro externo, virado para o lado de fora do corpo, lado de dentro, né? Nesse eixo aqui. A gente tem o interno chamado de rádio. É o nome dele, pensa bem, rádio, sabe por quê? Anteninha aqui, ó. Olha a anteninha aqui do rádio, ó. Guardou? É fácil, ó. Rádio, anteninha, dá o seu like. Ó, voltou para o lado de cá, a gente tem o outro que é a ulna. Então, ó, interior é o rádio, exterior é a ulna. Outro nomezinho diferente, né? Húmero, rádio e ulna. Braço, e esses dois no antebraço. Chegamos no punho e na mão, né? O punho é formado por um conjuntinho de ossos chamados de carpos. Carpos. Do grego, carpo significa punho, tá? Punho, punho, punho. Essa região, então, ó, é o carpo. Os ossos da mão são chamados de metacarpo. Metacarpo, tá? Metacarpo. E cada ossinho que vão formar os dedos são as falanges. Falanges, ok? Falanges, metacarpo, carpo, que é o pulso, tá? Rádio e ulna, que é o antebraço, húmero, que é o braço, e a escápula e a clavícula formam esses ossos que compõem o membro superior. Beleza? Agora você vai fazer o seguinte, você aperta a pausa de novo, escreve, deixa eu acabar de falar primeiro, peraí. Escreve quais são os ossos que formam os membros superiores. Quais os nomes dele? Esse. Beleza, pronto, agora pode pausar e faz. Joia, beleza, despausou, agora vem pra cá, ó. Esses ossos aqui, ó, são os ossos da pelve, da cintura, rapaz. Olha aqui, ó, os ossos da pelve, ok? Da pelve. E conectados à pelve, a gente tem um ossão, né? O maior osso do nosso corpo, que todo mundo aí já deve saber o nome. Se não sabe, agora vai saber, que é o fêmur, tá? Osso do fêmur, tá? Aqui embaixo a gente tem a perna. Essa perna também tem dois ossos, tá? Tem um chamado tíbia, e o outro chamado fíbula. Nomezinho danado, professor. Ó,
tíbia e fíbula, já sabe, é só ver como é que escreve aí no seu livrinho, certo? No seu caderno. Então, ó, fêmur, tíbia e fíbula, ok? A canela, você dá uma canelada na parede ou no colega, né? Ó, quando você está brincando lá de futebol ou de fazendo qualquer outra coisa, ó, é a tíbia que você bate, pá, ok? Joia. Agora olha só, os pés, o calcanhar, o tornozelo, né? Vai ter outra nomenclatura diferente dessa aqui, não é carpo, tá? Que é chamado de tarso. Tarso, metatarso e as falanges, certinho? Ó, tarso é o tornozelo, metatarso são os ossos do pé e as falanges são os ossos que compõem os dedos do pé, ok? Entendido? Joia, 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 beleza. Todos esses ossos aqui compõem o sistema locomotor na parte esquelética, né? Agora, a gente viu no comecinho desse vídeo que o sistema locomotor também é composto pelas cartilagens. Olha só, as cartilagens são muito variadas, são encontradas em diferentes regiões do nosso organismo, têm funções que variam de acordo com a região onde elas são encontradas, tá? Então, por exemplo, existem cartilagens que servem para poder evitar o atrito entre os ossos, tá? Se o outro ficar raspando no outro, vai formar um buraco ali, uma cavidade ali, ele vai se desgastando, vai perdendo com o tempo, tá? Agora, a cartilagem vai impedir esse desgaste, vai impedir esse atrito. Então, por exemplo, todos esses locais, ó, todos esses locais de contato entre os ossos, veja bem, olha só, existem cartilagens, olha só, todos os locais de contato entre os ossos existem cartilagem, cartilagem entre as falanges, cartilagem entre os ossos do punho, entre o braço e o antebraço, entre o braço e o ombro, né? O ombro é essa região aqui, certo? Então serve para diminuir o atrito entre os ossos, tá? Até mesmo aqui no crânio, olha só, no crânio, quando no nascimento, olha só, existia ali a cartilagem para poder manter aqueles ossos unidos, depois ocorre a fusão, né? Aquela cartilagem ali serve para, no parto, durante o parto, ocorrer a sobreposição dos ossos da cabeça para o bebê passar pelo canal vaginal, tá? Então ele fica com a cabeça um pouquinho menorzinha, fisiológica, natural. Depois que ocorre esse nascimento, essa cartilagem vai ser substituída pelo tecido ósseo e aí ocorre a fusão dos ossos ali da cabeça, tá? É normal, é fisiológico isso. Aqui, olha só, nas costelas, ó, elas ficam conectadas a esse osso aqui, como é que chama ele? Muito bem, o externo, né? Fica conectado ao externo através de cartilagens. Então, uma parte da costela é osso, outra parte dela é cartilagem, certinho? Ó, cartilagem representada aqui em azul, cartilagem representada em azul aqui no nosso esqueminha. Joia? Também tem cartilagem entre as vértebras. Olha só, essa cartilagem que tem entre as vértebras vai funcionar como amortecedorzinhos, né? Vão ser discos de cartilagens, né? Que estão entre os discos vertebrais, entre as vértebras, que são os ossos que compõem a coluna vertebral, né? Representado aqui. São cartilagens muito resistentes, elas têm que aguentar o peso do corpo, elas têm que aguentar esse peso justamente enquanto ocorre a movimentação, né? E não pode ter lesão aqui, não pode ter machucado aqui, sabe por quê? Além de sustentar o corpo todo, olha o que acontece, por dentro dessa medula, dessa coluna vertebral, essa coluna de vértebras, tá? Por dentro dela passa um componente do nosso sistema nervoso central, que é chamado de medula espinhal, tá? Então, o nosso sistema nervoso central, a gente vai ver isso em outra aulinha, é formado pelo encéfalo, o que fica aqui por dentro do osso, né? Por a parte interior da cabeça, o encéfalo, mas também ele se alonga
chamada, que passa aqui por dentro das vértebras, ó, é chamada de medula espinhal, ok? Faz parte do sistema nervoso, já vai estar relacionado com o controle dos movimentos, das sensações do nosso organismo, mas nós vamos falar em outro momento sobre isso. Joia, joia? Então, olha lá, cartilagem entre os discos intervertebrais, né? Entre as vértebras aqui relacionadas. Também tem cartilagem, olha só, no contato com o fêmur, com a pelvis. Tem cartilagem entre um ossinho e outro da pelve, tá? Tem cartilagem entre os ossos do joelho e da perna e a tibia, por exemplo. Já ouviu falar um menisco? Ah, o jogador rompeu o menisco enquanto estava lá na partida. Então, é um ossinho menisco, é uma cartilagem que fica aqui conectando o fêmur com a tíbia, certo? E ainda existem cartilagens nas falanges dos dedos do pé. Olha lá, no próprio pé, no próprio tornozelo, certinho? Algumas cartilagens são imóveis. Outras cartilagens têm uma pequena mobilidade. Ó, essa cartilagem tem uma pequena mobilidade. Essa aqui não. Essa é grande, a gente vai falar já já. Pequena mobilidade. Olha essa aqui, ó, pequena mobilidade. Certo? Agora, existem cartilagens que têm uma grande mobilidade. Olha só aqui, ó, grande mobilidade. Essa aqui do ombro tem uma grande mobilidade. Essa aqui, ó, do fêmur tem uma grande mobilidade. Ok? Ela é uma bola assim, ó. Ela é chamada de cartilagem sinovial, porque ela tem na sua composição um líquido que permite a nutrição dela e o seu deslocamento para várias direções, certo? E tem cartilagens com perfil de muito resistente. A composição dela um pouquinho diferente da composição das outras. A gente vai ver isso lá na faculdade, tá? Se você seguir para a área de saúde. E também, deixa eu pensar aqui, no ensino médio também dá para ver isso. Nós vamos ver nas nossas aulinhas de tecido conjuntivo cartilaginoso. A gente vai ver isso então lá no ensino médio. Espero que você me acompanhe até lá, hein? Vamos junto nessa evolução, né? Nessa transformação que vai acontecer com o seu conhecimento aí, nessa evolução inteligente ao longo de todos esses anos juntos, né? Vamos lá, olha só. Falamos então da cartilagem, né? Agora vamos falar um pouquinho do tecido muscular, tá? Para ocorrer um movimento, né? Se tiver osso, se tiver cartilagem, tem alguns dos componentes, mas ainda não é capaz de movimentar, certo? Naturalmente a gente precisa também de um outro tipo de componente ali, que são os componentes musculares, certinho? Os músculos são muito interessantes, né? Dá pra gente ficar falando deles aqui bastante, tá? A gente tem músculos que controlam o movimento, né? A gente consegue controlar o movimento de alguns músculos, por exemplo, aqui, ó, olha lá, controla o movimento nessa musculatura. Agora, tem músculo que a gente não consegue controlar o movimento, por exemplo, do coração. Pede o coração parar de bater. Não pede não, mentira. Mas não para, nem se você quiser, ele não vai parar, tá? Por quê? Aqueles músculos que têm a contração que é controlada pela nossa vontade são chamados de contração voluntária. De outro modo, aqueles que têm uma contração que independe da nossa vontade é chamada de contração involuntária, tá? Então, o músculo de contração voluntária é o chamado músculo esquelético. Você já pode associar, ó, que está conectado ao esqueleto, que vai fazer os movimentos, tá? Contração voluntária, musculatura esquelética. Agora, aqueles músculos que têm uma contração involuntária, não depende da gente, isso é a partir de um controle do sistema nervoso que não depende da gente, são o músculo cardíaco e os músculos lisos, né? Quando visto ao microscópio, o músculo liso, ele, como o nome já diz, ele é todo lisinho, ele não tem uns risquinhos, umas estrias, como os outros dois músculos que a gente falou, tá? O músculo liso, então, fica ao redor dos vasos sanguíneos, ele forma os órgãos, né? Envolvendo os órgãos, tem musculatura lisa. Então, o nosso alimento ele vai se deslocando pelo sistema digestório, porque tem uma musculatura lisa, de contração involuntária, que diminui a luz, né? Diminui o calibre desse músculo, desse tubo, e aí o alimento vai se deslocando, tá? Todos os outros nossos órgãos também tem isso, tá?
O vaso sanguíneo, por exemplo, tem em volta dele músculo liso. Então, quando você faz uma atividade física, esse músculo liso relaxa um pouquinho, dá um fenômeno chamado de vasodilatação, o calibre dele aumenta, você fica mais vermelhinho, né? Isso acontece na pele, tá? Enfim, então, gente, 3 tipos de músculos. Fala aí. Isso, músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Qual desses tem contração voluntária? Esquelético. Os outros 2, contração involuntária, né? Pessoal, mas de onde que vem esse negócio de contração voluntária ou involuntária? Boa pergunta, né? Esse tipo de contração, essas contrações, elas são comandadas pelo sistema nervoso. Daí então, o cérebro manda um impulso via medula espinhal, daqui saem nervos que vão até os músculos. Então, por exemplo, o músculo da respiração, olha só, musculatura que vai ajudar a respiração, olha lá. Essa musculatura tem uma inervação voluntária e involuntária. Quando você quer, você contrai, ó. Tá vendo? Quando você quer, você contrai. Quando você não quer, ela continua fazendo isso também. Por quê? Porque o controle é involuntário e quando você quer, passa a ser um controle voluntário. Bacana, né? Entendidos? Joia, muito bem. Dá o seu like aí, pessoal. Olha só, para casa para você, hein? Você vai pesquisar a definição de 2 doenças que eu vou passar para você: raquitismo e osteomalácia, tá? Raquitismo e osteomalácia. Faz esse para casa aí, depois você me conta. Fica assim, dá o seu like aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.